vamos lá, ditadura militar. Primeiro, se perguntar para a garotada, né? Quem assumiu dia 1º de abril de 64 a presidente da República, já que houve um golpe em 31 de março? Ou não sabe responder, vão falar Castelo Branco. Está errado. Quem assumiu, quem caçou o João Goulart foi o Congresso Nacional no dia 2 de abril de 64. Porque todo mundo queria sair do João Goulart. Porque nós estávamos numa situação de sermos comunizados. Eram as mulheres nas ruas fazendo passeatas, a Igreja Católica, todo o Brasil pregando e orando e pedindo para Deus para que os militares assumissem. Era toda a imprensa, exceto o jornal Última Hora, que era o jornal Chapa Branca do João Goulart naquele momento, eram os empresários e os ruralistas. E o Congresso Nacional, no dia 2 de abril de 64, caçou o João Goulart. E esse mesmo Congresso, dia 9 de abril de 64, elegeu o Castelo Branco. E olha só, e o Castelo Branco assumiu dia 15 de abril de 64. Nesse intervalo, foi o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, que foi o presidente. Então vamos começar falando a verdade, que nós podemos discutir o que foi o período militar. Qualquer governo tem coisa errada. Até a nossa família tem, por que não vai ter um período de 20 anos? Agora, que época maravilhosa, você podia ir para a rua com segurança, a tua família era respeitada, o policial era policial. Tá ok? O Brasil passou da 49ª para a 8ª economia do mundo. O médico fez 15 hidrelétricas. Mas muitas pessoas sumiram, desapareceram, foram torturadas, foram mortas. Sim. Sim. Vamos lá? Quer começar por onde? Em 66 começou a luta armada no Brasil. Bomba no aeroporto de Guararapes. Ação popular. Várias pessoas conhecidas, jovem, pertencia a isso daí. Começou lá. Por exemplo, onde eles treinavam? Treinavam em Cuba. A dinheiro vinha da onde para a luta armada? Da Coreia do Norte. Fidel Castro estava preocupado com a democracia no nosso país? Queria impor uma democracia, que a ditadura estava violenta? A época do paredão lá? Esse pessoal sempre mentiu. Eles sempre se vitimizaram através de compaixão. Basicamente para que o povo tivesse compaixão, votasse neles e chegasse ao poder um dia como chegaram agora. E agora estão demonstrando que eles são. Os militares chegaram ao poder e também não saíram mais. Ficaram no poder e inclusive criaram algumas situações para fazer parecer que eles eram muito necessários. O caso do Rio Centro, por exemplo. Aliás, sobre isso, o Rodrigo Azeredo pergunta... Centro, Rubens Paiva, deixa eu terminar aqui. Sim. Temos os militares eleitos periodicamente. Todos os 5 foram eleitos pelo Congresso Nacional. Isso é ditadura? Se for ditadura, Tancredo Neves também seria um ditador, porque foi eleito pelo mesmo Congresso. Tancredo Neves não sumia com as pessoas, não mandava prender? Olha só, essa história de sumir, eles vinham para a luta armada. Não tinha a lei da vadiagem no Brasil, tá ok? Qualquer pessoa detida tinha que ter um documento. Se não tivesse, ia para a delegacia. E eles sequestravam, assaltavam bancos, botavam bombas por aí, te conto vários episódios. Em combate morriam com documento falso. Eram enterrados como indigentes, desapareceram. Quantos eles justiçaram, em especial na Araguaia, e botaram na nossa conta? Quantos? E outra, foram 400 que morreram, desapareceram? Nós temos 60 mil mortes por ano no Brasil atualmente. A maioria jovens, pessoas inocentes, com a leniência. Mas o senhor aprecia o momento atual de democracia, de liberdade, de poder votar e escolher do Brasil? A imprensa é livre, atualmente. Por que nenhum jornal deu uma linha quando foi arquivado o meu processo no caso Preta Gil? Eles têm medo da minha pessoa em 2018? Eu fui massacrado pela mídia por alguns meses no episódio Preta Gil. Em especial Luciano Huck, né? Ricardo Boechat, da Band News. Era todo dia paulado em mim, racista e homofóbico. Isso dói, pesa. Racista, homofóbico, não dou bola para isso. Hora que era o jornal Chapa Branca do João Goulart naquele momento, eram os empresários e os ruralistas. E o Congresso Nacional, no dia 2 de abril de 64, caçou João Goulart. E esse mesmo Congresso, dia 9 de abril de 64, elegeu o Castelo Branco. E olha só, e o Castelo Branco assumiu dia 15 de abril de 64. Nesse intervalo, foi o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, que foi o presidente. Então vamos começar falando a verdade, que nós podemos discutir o que foi o período militar. Qualquer governo tem coisa errada. Até a nossa família tem, por que não vai ter um período de 20 anos? Agora, que época maravilhosa, você podia ir para a rua com segurança, a tua família era respeitada, o policial era policial. Tá ok? O Brasil passou da 49ª para a 8ª economia do mundo. O médico fez 15 hidrelétricas. Mas muitas pessoas sumiram, desapareceram, foram torturadas, foram mortas.
Sim? Vamos lá? Quer começar por onde? Em 66 começou a luta armada no Brasil. Bomba no aeroporto de Guararapes. Ação popular. Várias pessoas conhecidas, jovem, pertencia a isso daí. Começou lá. Por exemplo, onde eles treinavam? Treinavam em Cuba. A dinheiro vinha da onde para a luta armada? Da Coreia do Norte. Fidel Castro estava preocupado com a democracia no nosso país? Por ditadura, Tancredo Neves também seria um ditador, porque foi eleito pelo mesmo Congresso. Tancredo Neves não sumia com as pessoas, não mandava prender? Olha só, essa história de sumir, eles vinham para a luta armada. Não tinha a lei da vadiagem no Brasil, tá ok? Qualquer pessoa detida tinha que ter um documento. Se não tivesse, ia para a delegacia. E eles sequestravam, assaltavam bancos, botavam bombas por aí, te conto vários episódios. Em combate morriam com documento falso. Eram enterrados como indigentes, desapareceram. Quantos eles justiçaram, em especial na Araguaia, e botaram na nossa conta? Quantos? E outra, foram 400 que morreram, desapareceram? Nós temos 60 mil mortes por ano no Brasil atualmente. A maioria jovens, queria impor uma democracia, que a ditadura estava violenta. A época do paredão lá, esse pessoal sempre mentiu. Eles sempre se vitimizaram, através de compaixão, basicamente para que o povo tivesse compaixão, votasse neles e chegasse ao poder um dia como chegaram agora. E agora estão demonstrando que eles são. Os militares chegaram ao poder e também não saíram mais. Ficaram no poder e inclusive criaram algumas situações para fazer parecer que eles eram muito necessários. O caso do Rio Centro, por exemplo. Aliás, sobre isso, o Rodrigo Azeredo pergunta... Centro, Rubens Paiva, deixa eu terminar aqui. Sim. Temos os militares eleitos. Periodicamente, todos os 5 foram eleitos pelo Congresso Nacional. Isso é ditadura? Vamos lá, ditadura militar. Primeiro, se perguntar para a garotada, né? Quem assumiu dia 1º de abril de 64 a presidente da República, já que houve um golpe 31 de março? Ou não sabe responder, vamos falar Castelo Branco. Está errado. Quem assumiu, quem caçou o João Goulart foi o Congresso Nacional no dia 2 de abril de 64. Porque todo mundo queria sair do João Goulart. Porque nós estávamos numa situação de sermos comunizados. Eram as mulheres nas ruas fazendo passeatas, a Igreja Católica, todo o Brasil pregando e orando e pedindo para Deus para que os militares assumissem. Era toda a imprensa, exceto o jornal Última Hora,